Olá, que bom ter sua companhia aqui no Claramente. Mansidão é um poder. Não tem nada que ver com ser uma pessoa boba, passiva. Geralmente, o indivíduo manso é aquele que é alguém que sabe lidar com serenidade diante de situações difíceis. Pense bem nessa declaração que diz assim: se alguém é seguidor de Cristo, não pode ter trato ríspido, não pode ter coração duro, falta de compaixão, não pode ter linguagem vulgar, não pode ser cheio de pompa e presunção, não pode ser dominador, nem usar palavras ásperas e censurar e condenar. Puxa, que texto interessante, não é? Uma pessoa mansa responde perguntas ásperas com brandura. Você faz assim? Ou logo solta os cachorros sobre a pessoa? Aprendeu a controlar suas emoções ou ainda é uma pessoa impulsiva que só pensa depois que fez? Jeff Boss, num artigo na revista Forbes de 1º de março de 2015, ele comentou que pessoas humildes podem receber má reputação porque a humildade é frequentemente associada a ser muito passivo, submisso ou inseguro, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Os evangelhos relatam que Jesus Cristo era manso e humilde de coração, e eu pergunto, era ele passivo, submisso de forma errada, inseguro? Com certeza não. Também não vamos confundir humildade com pobreza. Tem gente pobre materialmente que é orgulhoso, orgulhosa, e tem gente rica economicamente que é humilde. As pessoas humildes podem ser confiantes e competentes em si mesmas que, como resultado, procuram se realizar ajudando os outros. Pessoas humildes podem ser eficazes, não sentem um impulso de se exaltar, mas em vez disso permitem que suas ações falem por seus ideais. Ser humilde não é pensar menos em si mesmo, mas pensar menos de si mesmo e não ficar falando de sua pessoa o tempo todo. Para ajudar a identificar o que é humilde e como você pode adotar mais humildade para si mesmo, para si mesma, vamos pensar em alguns hábitos de pessoas humildes. Primeiro, geralmente as pessoas humildes estão cientes da situação. Isso faz parte da inteligência emocional, que eu já falei aqui no Claramente. Elas se percebem, têm consciência do grupo, das ações de cada um e da dinâmica social. Pensam no que os outros sentem naquele momento. Em segundo lugar, os indivíduos humildes, eles podem ter mais probabilidade de ajudar amigos do que as pessoas orgulhosas. Como resultado, eles mantêm relacionamentos pessoais e profissionais mais fortes. Um estudo publicado pela revista Time, com o título Humildade, uma força subestimada, envolveu mais de 1.000 pessoas com cerca de 200 em cargos de liderança e revelou que as empresas com pessoas humildes em posições de liderança tinham uma força de trabalho mais engajada e menos rotatividade de funcionários. Outra característica dos humildes é que eles tomam decisões difíceis com certa facilidade. Uma vez que eles, em geral, colocam as necessidades dos outros antes das suas, quando confrontadas com decisões difíceis, essas pessoas respeitam os limites morais e éticos que governam a decisão e baseiam seus critérios de tomada de decisão em um senso de propósito compartilhado e não de interesse próprio. Oposto ao que vemos em muitas pessoas de poder social, seja políticos, empresários, juízes, até médicos e cientistas que atuam na sociedade com conflito de interesses por causa do egoísmo e da ganância. É comum também que pessoas humildes coloquem os outros em primeiro lugar. Elas conhecem seu próprio valor, assim não sentem a necessidade de se lançar diante dos outros apenas para mostrar o quanto sabem. Em vez disso, as pessoas humildes percebem que ninguém se importa com o quanto elas sabem até que os outros saibam o quanto os humildes são importantes para elas. Indivíduos humildes tendem a escutar mais e falar menos. Talvez conversar com alguém que fala muito pode ser aliviante para quem não sabe o que dizer, talvez por timidez social. Mas
Pode ser estressante você conversar com alguém que quer dominar o diálogo sem escutar o que os outros têm para falar, não é mesmo? Pessoas humildes, em geral, ouvem ativamente os outros antes de falar e não tentam dominar uma conversa. Outra característica de pessoas humildes é a busca de conhecimento por possuírem uma postura de querer aprender mais, percebendo que não têm todas as respostas. Colhem conhecimento com experiências de outros e anseiam por mais chances de aprender. Também humildes parecem não ter medo de falar o que pensam, porque não sofrem com medo de errar. E elas não acreditam que a vitória de uma pessoa signifique necessariamente a derrota de outra. Em vez disso, os humildes valorizam a colaboração, o compartilhar e a comunicação. Pessoas humildes se gabam dos outros e as orgulhosas se gabam de si mesmas. As humildes estão abertas para ouvir críticas construtivas para o seu crescimento pessoal. Uma boa característica de alguém humilde tem que ver com pedir ajuda. Uma parte de ser humilde significa perceber que você não tem todas as respostas, porque ninguém tem. Os humildes reconhecem o que não sabem e pedem ajuda. Um bom começo para você se tornar uma pessoa mais humilde é perceber que você não é humilde. É de fundamental importância que você que tende a ser arrogante, pensar que para ser um melhor amigo e parceiro de vida das pessoas, precisa lutar contra a sua postura orgulhosa. Sua família, conhecidos, colegas de trabalho não vão querer ficar perto de você se você for uma pessoa arrogante e esnobe. Quer se tornar mais humilde e assim melhorar seus relacionamentos com as pessoas e ser então mais feliz? Então, admita que você pode não ser o melhor em tudo. Nem tem que ser. Você é talentoso, talentosa, mas tenha em mente que sempre haverá alguém que é melhor do que você no fazer alguma coisa. Reconheça suas falhas em vez de apontar e criticar falhas dos outros. Seja grato. Não orgulhe do que você tem querendo ser exaltado como se fosse um deus, uma deusa. Você pode ter obtido uma posição de destaque profissional ou ganhado prêmios e troféus por melhor desempenho, dos quais é normal se orgulhar, claro. Afinal, você trabalhou duro para conseguir isso. Mas não precisa contar a todos sobre o seu sucesso. Você não poderia ter alcançado seu objetivo sozinho. Foi o apoio de pais, de amigos, que o ajudaram a alcançar a sua posição. Finalmente, quando você estiver errado, admita. Pedir desculpas por seus erros não o tornará uma pessoa inferior. As pessoas podem ficar com raiva ou frustradas com as coisas que você fez, mas é melhor admitir seu erro do que encobri-lo com uma mentira. As pessoas apreciam se você está disposto a admitir que precisa melhorar. Admitir humildemente seu erro não fará com que as pessoas percam o respeito por você. Em vez disso, elas terão mais respeito e empatia por você. Eu deixo esses textos bíblicos para sua reflexão. Um diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. O outro diz: Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Também Tiago 4, verso 6. Bom, eu queria compartilhar essas ideias sobre humildade com você. Se você já tem sido uma pessoa humilde pela graça de Deus, enfim, pela sua educação, maravilha, continue assim. Se você percebeu que tem uma postura orgulhosa e tal, perdoe a si mesmo, lute, pratique essas informações que eu compartilhei, peça a Deus, Ele vai te dar humildade de uma maneira muito
saudável. Eu espero você aqui no próximo Claramente. Seja humilde. Até lá.